ensinado que sexo às vezes é só penetração, sexo é só pênis e vagina, e não tem nada a ver com isso, né? Que a gente foi ensinado muito errado, né? Encheram a nossa cabeça de Infelizmente, né? tabu, isso. Enfim, vamos lá, Josi. Eu gostaria que você se apresentasse um Então, pouquinho vamos aí. lá. Bom, eu sou psicóloga, né, de formação e me especializei em duas áreas, tá? A primeira delas foi em terapia de casais, né? E a segunda Uhum. delas em sexualidade humana. Então, hoje, basicamente, eu atendo sobre todas as disfunções sexuais psicológicas, psicogênicas, como a gente diz, Sim. tá? Não as orgânicas, né? Mas todas as psicogênicas vêm para mim. Ah, sim. Perfeito. É a maior parte, na verdade, né? Às vezes, que na verdade começa muitas vezes na mente e acaba atingindo o fisiológico, né? Mas é Sim. sempre bom, Mas sempre tem essa logicamente. conexão, né? Corpo e mente. E às vezes começa no corpo também, mas acaba Sim, tendo prejuízos emocionais, né? E aí essa pessoa vem para tratar justamente tudo aquilo que a faça sentir quebrada, né? Na questão da sexualidade. sim, sim, com certeza. E eu também acabo trabalhando muito com isso, né? Como eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho Sim. lá ligada à hipnose com relação também. Tem muita gente que veio me procurar a respeito dessas questões, né? Ejaculação precoce, ou não consegue ter o orgasmo, gente. Muita mulher que vem me procurar achando que não ter orgasmo sempre é normal. Eu falo, calma. Quanto tempo você não sente um orgasmo, né? Porque tudo bem, de vez em quando a gente tá com a nossa mente cheia, um monte de coisa, Uhum. então tá tudo bem não sentir orgasmo. Agora, teve gente que não consegue sentir orgasmo com o parceiro, você acredita, Ju? De Sim, jeito nenhum, claro. Isso só com. chega para mim com muita frequência também, né? Pois é, Parece até gente. aquele meme, eu vejo gente que não sente orgasmo, né? Com quanta frequência? Todo dia, né? Pois é, e eu acho, meu Deus do céu, a pessoa consegue se tocar, então não é falta de conhecer o próprio corpo, mas acontece Sim. que com o parceiro acaba não conhecendo. E Josi, eu lembro, eu vi que você colocou, abriu uma caixinha de perguntas a respeito de um dos tabus aí, então já pode começar. Eita, pá, já vou falando sobre esse que inclusive a caixinha que eu abri amanhã eu vou responder, né? Já fiz até um Sim, videozinho, sei lá, grandinho, mas amanhã eu coloco, tá? Como a minha resposta, que não é uma verdade absoluta, fato, mas assim, aquela frase, eu vou confessar pra você, eu não sei com que frequência você encontra aquele tipo de frase aqui no Instagram, mas eu encontro e esbarro nela com muita frequência. E ela sim. muito me incomoda, muito. Me incomoda em Uhum. todos os quesitos dela. Né? O primeiro deles é simplesmente pelo fato de que, assim, faz da mulher, naquela frase, né, ela receptora desse prazer. Né? E acaba enchendo de expectativa, tipo, uma outra pessoa, bota o problema para outra pessoa, né? E esquece Responsabiliza, né? E assim, pô, são isso. tantos anos de luta pra gente dizer assim, são ignorados, né, da parte de quem talvez, sei lá, criou esse discurso, toda a luta feminina para que o corpo da mulher, né, possa ser reconhecido, estudado, enfim. E há muito pouco tempo atrás. Ei, Sandra, minha prima tá aqui, ó. Ah! Então, assim, eu realmente me assusto com essa frase, entre outras coisas que eu acho que ela suscita. Inclusive, ela não traz um diálogo, eu acho que ela traz uma. Sim. Ela incita uma briga, né, de gênero. Sim, com certeza. Também acho, né? Quando eu vejo essa frase o tempo inteiro aqui no meu Instagram, inclusive. Isso me irrita mais do que alguém fazer. Eu vejo essa frase o tempo inteiro também aqui no meu Instagram. E toda vez que eu abro alguma live e as mulheres falam isso, eu falo, gente, é parceria, 50% de cada um precisa fazer a sua parte. E é só Sim, conversar. Se o boy não tá fazendo o negócio direito, gente, olha, é assim que eu gosto. Faça desse jeito, daquele jeito, tal. Ensine. Não e é às difícil. vezes o outro até tá, sabe, se esforçando Se horrores, esforçando. mas a sua cabeça não está ali. Se você não estiver conectada com o seu corpo, mulher, não vai Sim, acontecer nada. Então não adianta responsabilizar ninguém, né? A gente tem que entender que prazer não é responsabilidade, ele é sentido. Ele tem que ser sim. sentido, né? Com certeza. Ó, quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos, né? Eu convidei a doutora Josi aqui para a gente falar sobre Pode chamar de sexo Josi, eu não tenho e tá, doutorado. Josi, tá ótimo.
para falar sobre sexo e tabus, né? De onde veio a origem disso daí, esses tabus todos que a gente tem, que um homem acaba sendo um pouco mais livre e mulher não. E eu tenho trazido muitas mulheres para justamente conversar e mostrar que as mulheres sim podem e devem conversar sobre sexo. Sempre, né? Agora sim. Eu acho que todo mito é aquela coisa que você escuta, reproduz, às vezes não para pensar e vai, sabe, perpetuando, sabe, de alguma forma que você tem que parar para pensar. O que eu estou reproduzindo? Será que isso diz respeito à minha vida? Como que isso, de alguma forma, faz sentido para mim ou não, né? As pessoas, a gente tem que começar a sempre questionar, não receber as coisas mastigadas e simplesmente, sim, essa é uma verdade absoluta, porque não é, não deve ser, né? Tudo tem que ser questionado. Exatamente. Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas. Tem aqui, ó, um balãozinho com uma interrogaçãozinha aqui. Tanto eu quanto a Josi, a gente, né, tá longe aqui da câmera para ficar enxergando, é muito ruim. Então, quem quiser fazer alguma observação ou alguma pergunta, deixa aqui no balãozinho, tá? Com essa interrogação que a gente vai responder todas do meio pro final da live, né? Pra gente já dar continuidade aqui ao assunto. E também já encaminha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que é cheia dos tabus. Bora chamar o povo aí, gente! Exatamente! Bora chamar o povo para live, para ninguém ficar aqui cheio de mimimi, para todo mundo entender um pouco mais do assunto, entender o que foi mito, entender o que é verdade, entender o porquê que surge todos esses mitos, né? E o porquê que a mulher ainda é toda muito cheia de dedos de falar da própria sexualidade. Então, é só encaminhar aqui, gente, na setinha ou no arco flash aí. É só encaminhar e mandar para quantas pessoas vocês quiserem. Mas só para aquelas pessoas que realmente vale a pena aprender. Porque tem gente, Josi, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tá melhor nem estar na live, né? Para uma live a mais. Melhor realmente aqueles que estão interessados em aprender. Amanda, então, eu vi que o tema, né, assim, do sexo e tabu, né, e o mito, enfim, a mulher deve realmente sentir prazer, né? Eu acho que o grande tabu, o grande mito já está no primeiro verbo, deve. Exatamente. Né, como uma obrigação, né? Não estou dizendo, a gente quer sentir prazer, mas ela não deve, ela deve não, vamos lá. Se ela quiser, né, ela pode sentir prazer, mas ela não tem que sentir prazer só porque socialmente está exigindo dela, ou esse parceiro ou essa parceira está exigindo isso dela. Ela só vai sentir esse prazer se ela realmente se permitir, e não pela obrigação. Isso. Acho que esse é o primeiro mito, né, que a gente tem que desconstruir. Aquele negócio de tem que, não tem que. Você fala, não tem que nada. Você não tem que nada. Pronto. Nada. Muitas pessoas me perguntam, inclusive, sobre fetiche, né? Não, isso é normal? Eu falo, pra você, o que é normal? Gente, as pessoas têm que entender. Se não está te incomodando, se não está te angustiando, se não está te fazendo mal, nem mal ao outro, tá ótimo, só aproveita. Tá tudo na sexologia, certo. Pra sexologia, né, a gente entende que é anormal apenas o sexo que é praticado com animais, com mortos, né, com crianças, e sem consentimento. Fora desse contexto que você e o outro acordaram, como você tão bem disse, ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente, né? Às vezes eu falo sexo, não, porque sexo é a dois. E alguém fala, Mandinha, tem homenagem, tem o poliamor. Eu falei, gente, desculpe, realmente, é porque eu tô tão acostumada também a dizer que sexo é dois. Sexo é a 2, é a 3, é a 4, é a 5. Desde que todo mundo, né, esteja consentindo, que esteja querendo, desejando aquilo, né? Tem que ser desejado. Isso, com certeza. Tu já quer falar dessa sua frase que a gente não revelou a frase, né? A gente disse o milagre, mas não disse o santo. Qual frase que eu não lembro? O que é mesmo? A frase do... Ai, meu Deus do céu. Também faltou. Que você botou no seu Instagram sobre o mito de que a mulher... a mulher não pode fingir orgasmo, porque tem que mostrar pro homem que fode mal mesmo. Essa é uma, como eu disse, essa é uma frase que que eu vejo com muita frequência. Sim. E aí, assim, eu não coloquei o meu parecer, eu queria ouvir, né, o meu público, e lá tem um monte de gente falando, que eu acho muito legal essa participação. Mas aí, da minha parte, isso me incomoda horrores, que é a frase de que, assim,
Não, meninas, não finjam orgasmos, deixem o cara saber que ele transa mal. Cara, você não tem que fingir orgasmo, não é pro outro, não. Você não tem que fingir orgasmo, é pra você. Porque quando você finge orgasmo, você só tá dizendo pra você mesma que você não merece isso, né? Perfeito, Josi, perfeito. É isso mesmo, porque quando você finge, primeiro, você nega a oportunidade do outro de fazer algo que você goste ou não. Porque o outro, ó, eu já disse, eu ouvi essa frase uma vez e repito: o homem tem duas bolas, mas nenhuma é de cristal, gente. Então não tem como adivinhar, Adorei essa. tá? Eu ouvi essa frase e tô usando em tudo agora. O homem tem duas bolas, mas nenhuma é de cristal. Então, quando você finge, você já nega essa oportunidade do outro te entender e conhecer o seu corpo também. Porque se no momento que você está transando com a outra pessoa, é uma troca, né? Sexo é troca. Sim, Ele faz em você, sim. você faz nele. Então, sempre uma troca. E se você E não simplesmente... responsabilizar o outro, né? Isso. Então... Então, quando você simplesmente finge que está gostando daquilo, acaba. Quando O você outro vai finge bom, a ela deve estar mensagem gostando que e vai você está repetir. enviando, né? Quando você finge a mensagem que você está enviando para o teu corpo e para o teu cérebro é simplesmente que isso não vale a pena e que não é para você. Você não está Isso. ensinando ninguém, você não está dando lição moral em ninguém, você só está se prejudicando, na verdade, né? Isso. Perfeito. É isso mesmo. Cadê? Além do mais, ó, teve alguns mitos aqui que daqui a pouco a gente fala. Além do mais, Amanda, também, né? Diz. desculpa. Não, assim, eu acho que um dos maiores mitos que eu gostaria até também de começar a tocar nesse ponto, que é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Assim, quando eu falo é um mito, porque de tanto se falar, né, virou algo quase como um mantra, né? Assim, é de que a nossa cultura, as mulheres não receberam uma educação sexual por isso, por aquilo. Eu entendo a importância, né, de se criar uma educação sexual, mas para os dois gêneros. Os homens também Sim. estão aprendendo, eles sempre aprenderam de forma capenga, até às vezes pelo pornô, no bate-estaca, numa série de coisas que, enfim, só traz prejuízos para eles, né? Por isso que a gente recebe as disfunções sexuais ali. E quando eu falo dessa questão do mantra, né, e do mito, é que tá, ok, eu entendo que teu pai, que tua mãe não te deram, ou sei lá, seus cuidadores não te deram uma educação sexual que você acredita que poderia ter sido mais libertadora. Mas eles também não receberam. Então, eu acho que a mulher tem que ser capaz de dizer, ok, eu perdoo, eles não tiveram, não puderam me dar, mas como adulta eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu desejo. Então, é o primeiro mito que a gente tem que, talvez, né, começar a pensar e dizer, eu vou me responsabilizar pelo meu desejo, pelo que eu quero, vou me descobrir, vou me conhecer. E não vou ficar aqui culpando ninguém, né? Sim, sim. A gente tem a mania de culpar. Não, foi meu pai que me ensinou desse jeito. Não, eu aprendi com minha mãe desse jeito. Não, foi minha avó Terceirizar que a me ensinou culpa, né? É assim. mais fácil. E, Terceirizar a culpa. É o outro, é o outro, é o outro. Tá parecendo até a Carol com K. Não, por isso não foi. mulher, essa quer politizar essa live. Ui, quietinha. Mas é isso mesmo, a gente tem essa mania de ficar culpando sempre o outro e esquece. Os pacientes chegam no consultório dizendo, não porque minha mãe, não porque meu pai, não porque minha tia, não porque meu marido, não porque minha esposa, por quê? Depois que eles começam a falar o beabá todo, eu falo, certo, e você? Eu Onde também é que faço a mesma entra coisa. essa Mas, história? tá, eu ouvi todo mundo, cachorro, periquito, papagaio. Agora e tu me É. diz. Né? Qual Aí é eu a falei, tua responsabilidade nisso? aham, exatamente, né? Porque essa questão da autorresponsabilidade é muito importante. Sim. Só que a autorresponsabilidade dói, né? Porque a gente percebe que é tudo eu, né? Ninguém. Sim, e quando a Tudo gente eu. fala de prazer, a gente fala, assim como a vida, né? O prazer ele exige um movimento, né? Exige uma participação e não alguém que seja, como é que eu vou dizer, passivo. E quando eu culpo o outro, eu sou passivo. Toda a responsabilidade é do outro no caminho, entende? Eu viro uma pessoa passiva, onde eu tenho que receber. Sim, com certeza. E você acaba seguindo o fluxo do rio, ao invés de içar as velas e você mesmo comandar o seu próprio barco. Ser protagonista, né? Exatamente, ser protagonista da própria vida. E simplesmente, ó, vai seguindo, sem pensar em mais nada, só deixando o vento levar a deriva, praticamente. Aí depois chega e diz, ah, meu Deus do céu,
minha vida não vale nada, eu não consigo isso, não consigo aquilo e blá blá blá. Qual foi o momento que você tomou rédeas da sua vida? É Qual foi o verdade. momento que você realmente pegou ali e foi embora com sua responsabilidade? Né? Saia Porque dessa autopiedade, né, e reconstrua algo. isso, porque a maioria tem medo de se autorresponsabilizar. Por quê? Porque quando Sim, você se responsabiliza pelos atos, também se responsabiliza pelas consequências. E ninguém quer exato. ficar com as consequências, né? Todo mundo fica, Sim. não. E se eu fizer alguma coisa, eu falo, ah, não, foi porque minha mãe. Olha, tem um paciente que chega lá me perguntando, não, doutor, o que é que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu não tô aqui para achar nada. Tô aqui para te ajudar, não achar nada. Exato, exato. Vamos achar juntos aí, né? Pois é, pois é. Vamos Quais lá. são? Ah, desculpa. Uai, quem falou? Me desculpa aí, Josi, me desculpa? Como assim? Não entendi. É, eu também não entendi, não, Josi, me desculpa. Marcos, desculpa, tá? Só se a frase já foi, aí eu não vi. Não sei. É, já disse, gente, pergunte na caixinha que daqui a pouco eu vou abrir. Josi, vamos lá. Um mito, um dos tabus, né, que sempre me sai nas caixinhas de pergunta é do sexo anal. Um dos mitos absurdos é sexo anal faz crescer a bunda? Eu olho assim, meu Deus do céu, como assim, gente? Gente, essa foi boa, né? E eu escuto também, aliás, não mais com frequência, mas já ouvi bastante no senso comum essa ideia de que sexo anal cresce a bunda. Isso é tão irreal quanto tomar manga com leite. É, exatamente. Toma manga com leite, né? Porque, por exemplo, gente, homossexual, ele pratica o sexo anal, né? O Sim, homossexual. Então, sim. imagine, todo mundo ia ficar com o rabo da Beyoncé, então. Não tem, Não umas tem nada a lógicas que eu... ver, gente, né? Isso não causa nenhuma lordose em ninguém, não. Pois é, gente, eu quero que vocês comentem, né? Quais foram os Os mitos e os mitos que tabus vocês já ouviram, que né? vocês, isso que vocês já ouviram, que vocês já, né, falaram de vovô, de vovó, né? Como é que funciona, né? Pronto, Sim. outra questão de sexo anal engravida. Eu falo, meu Deus do céu, cadê a educação, Senhor? Olha, também assim como eu já ouvi muitas coisas na adolescência, né? Mas enfim, algum tempo atrás, se você sentasse numa cadeira que um homem acabou de levantar, tinha gente que tinha medo, né, de engravidar, tinha essa questão, lembra? Não sei se você já ouviu isso. Sim, com certeza. Claro, Marcos, vale a opinião de homem, de Por mulher, de favor, todo vamos lá, a mundo. gente está aqui buscando, né, tentando construir um pensamento juntos e questionar, né, muitas coisas. Construir Isso. e desconstruir algumas coisas, né? Isso aqui é uma live participativa que a gente gosta muito quando vocês comentam, quando vocês perguntam, quando vocês falam. Porque, assim, a gente não está distante de vocês. A gente gosta de saber o que vocês sabem, o que não sabem, o que vocês querem saber, porque ajuda também no nosso próprio crescimento. Até porque uma dúvida de um pode ser a resposta da dúvida do outro. Então, assim, sinta-se Verdade. à vontade, tá? Sim. Tem uma frase muito interessante que não importa as respostas, e sim a pergunta. Então, Ela às vezes é mais importante do que as respostas, né? exatamente. O Marcos perguntou por que algumas mulheres têm medo. Suponho que seja do sexo anal que a gente estava falando, né? Por Ah, quê? ok. Então, porque a maioria dos relatos é de muita dor, né? Exato, exato. Essa é a questão do medo, de muita dor. E quanto mais medo você coloca, mais tenso você fica e, de fato, pode causar dor por causa da tensão. E Né? não Quando só eu... isso, né? Como ali também é uma região que eu vou dizer que temos dejetos, né? Então tem muita Sim, mulher que também tem medo, e eu escuto com muita frequência, além da dor, que eu acho que é a primeira que está é a estampada primeira. assim, né? Tipo, dor. Segundo, eu tenho medo de vir algum escapezinho ali. Então tem muita mulher que também tem medo de, sei lá, de surpreender, né, o parceiro com uma surpresinha ali. Exatamente. Muita mulher tem muito medo de acabar na hora do anal, né? Bom, Sim, sair. O que eu digo é, se o homem quer, ele sabe que pode sair, gente. Porque sim, mesmo que você faça a limpeza, que a depender tem que ter muito cuidado para inclusive não se ferir, né? Porque você pode exato, acabar se ferir com a exato. ducha, né? Com como é que fala? É a própria ducha mesmo, né? Sei, aquela que eles falam, gente, a tchuca.
A tchuca, isso, tava tentando lembrar. A tchuca, exatamente. A tchuca, você pode se ferir se você não fizer de um jeito legal e com cuidado também. Sim. Então, assim, mesmo se você fizer a tchuca, pode sim sair da jeta. Porque, gente, o ânus é feito para isso, né? Sim. É um sentido biológico. E assim, essa questão, às vezes nem precisa. A tchuca, ela realmente não é totalmente necessária. Se você tem, né, um organismo que, enfim, não tem constipação, se você come fibra, se você vai no banheiro direitinho, se você se lavar. Enfim, uma série de pequenos cuidados, né, que vão impedir. E mesmo, como você tão bem colocou, Amanda, e mesmo que venha alguma coisa, que não vai ser muito, a gente tem que entender que a gente está brincando com um cantinho que tem essa coisa, tem que levar com mais naturalidade. A importância da camisinha é justamente para isso, né? Exatamente, a importância da camisinha. E lembrar, gente, né? São canais diferentes. Então, pelo amor de Deus, quando você colocar em um, não vá colocar no outro. Jamais, jamais. Camisinha, coloque outra camisinha e brinque no outro buraquinho, entendeu? São buraquinhos diferentes. Buraquinhos diferentes, camisinhas diferentes. Exatamente. Nada de ficar brincando no mesmo buraco, no mesmo negócio ao mesmo tempo. Não funciona. Por quê? A flora da mulher vai enlouquecer completamente e surge inúmeras doenças. E sim, é possível passar doenças com o sexo anal. Perfeitamente possível. Então, as pessoas têm que começar a entender isso também. Ó, o Fernandes comentou: o homem é muito egoísta nesse sentido, só pensa nele na hora do sexo e esquece que a mulher tem direito de ter prazer e se soltar. Eu percebo que está mudando muito isso, Josi. Muito mesmo. E eu acho que esse também é um mito, tá? E quando a gente fala esse discurso, você coloca todos os homens, né? Cria um estereótipo e um preconceito de que todos os homens são canalhas. Será? Sim. Quando eu sempre gosto de pensar que ser uma pessoa ruim, né, não gentil, nada egoísta na cama, não é uma questão de gênero. Tem mulheres também muito egoístas na cama, tá? Com certeza, não é questão de gênero, é questão de caráter. E como eu falei no começo, né? Você precisa conversar com o seu parceiro, não é simplesmente ir transar sem nenhum tipo de sexo. Eu não entendo sexo por sexo. O sexo tem que ter um mínimo de conexão, um mínimo de apoio um do outro, tem que ser conversado sobre o que um gosta, o que o outro não gosta, e conversado abertamente. Por quê? Quanto mais conexão se tem, mais prazer os dois têm também. E lembrando que conexão não tem a ver com, né, exatamente um pênis e uma vagina, né? Não, conexão diz respeito à possibilidade de você ser capaz de se conectar com esse outro, com um diálogo verdadeiro. Ah, Josi, mas isso é possível numa transa casual? Eu acredito que sim. Tá? É claro que eu entendo que às vezes não é possível você ficar dizendo eu gosto aqui, eu gosto ali. Cara, não é um diálogo solto. Claro que tem que ter abertura para isso. Mas você também pode conduzir a outra pessoa, seja um homem ou mulher, assim, para aquelas coisas que você gosta, de forma gentil e carinhosa. Mas você precisa saber o que você gosta, né? Porque é a mesma coisa, por exemplo, se alguém vem na minha... Se eu vou visitar um lugar e a outra pessoa não conhece esse espaço, ela não vai me apresentar aquele lugar. Então, se eu não conheço o meu corpo, é como se eu fosse visita dele. Perfeito, adorei esse termo, ser visita do próprio corpo. Que boa parte, né? Os homens têm aquele padrão já comportamental que desde pequeno o pai já facilita, e tem aquela questão da pornografia que acaba sabendo, né? O que sente, como sente no momento que sente. Já a mulher, como infelizmente estamos mudando um pouco, acaba achando que não vou me tocar porque eu não sei me tocar, porque eu não gosto de me tocar e sequer experimenta. Sim. Então, fica jogando, né? Como aquela frase que você falou no começo, fica jogando a responsabilidade pro outro. Tome, a responsabilidade aqui é sua de você me dar prazer. Quando ela mesmo nem sabe porque não está sentindo prazer, não faz ideia. Ela nem tá presente na relação, né? Tá só o corpo ali. Isso, porque, olha, porque que a gente precisa entender que nós não somos multifocais. Nós só temos um único foco. As pessoas ficam achando que é multifocal. Eu falei, não existe negócio de multifocal, não, gente. Temos um único foco. Então, dentro do sexo, você precisa estar dentro do sexo. Aí a mulher, infelizmente, quando tá no sexo, né, tá pensando em
Tá pensando na conta, tá pensando no filho, tá pensando se tirou a roupa do varal, tá É, pensando... abre aquele balãozinho, né? E já era. Tá tendo um monte de pensamento e esquece. E o que eu sempre oriento, então, eu falei, olha é o seguinte, crie uma conexão dentro do seu ambiente. Por exemplo, coloque uma música que você gosta, uma música propícia para sexo. Não vai botar o Barão da Pisadinha, porque aí não tem nada a ver com sexualidade, pelo Sim, amor de Deus. sim, sim. Bote uma música que você consiga se conectar e sentir a música. Porque no momento, você sentindo a música, você vai estar no momento presente, né? Tudo que te ajude a puxar para o momento presente é Que importante. te Então, traz para essa realidade do agora, né? isso, criar um Olho no clima. olho, né? Assim, aquela questão de não perder o foco do olho do outro, né? Se possível. Isso é uma Isso. conexão fortíssima, né? Muito boa. Isso, dentro do sexo, para a gente realmente conseguir o ápice do prazer, precisamos trabalhar todos os 5 sentidos. É visão, audição, olfato, paladar e tato. Sim, Não adianta, precisa todos os 5. O homem chega mais fácil, por quê? Porque ele consegue focar mais fácil no sexo. O sim. homem acaba tendo um foco muito maior. Por isso que é muito mais fácil para eles. Não para todos, tá? Mas em proporção, acaba sendo muito mais fácil para eles. Já a mulher, como ela fica com esse pensamento acelerado o tempo inteiro, acaba se esquecendo. E, infelizmente, muitas das mulheres ficam com essa preocupação excessiva com o próprio corpo. É, eu diria que assim, eu acho que tem a ver muito com a questão social do feminino, né, e do masculino. As mulheres, já no nascimento, né, assim, uma mulher está grávida e se pergunta se é um menino ou uma menina, e já se espera um papel para o feminino, já se espera um papel para o masculino. Para as meninas, docilidade, né, aquela coisa da princesinha, e para os meninos, a fortaleza, aquela coisa toda. Isso, quiçá, aquela história de segure suas cabritas que meu bode tá solto, né? Então, os meninos, eles são empurrados para uma sexualidade muito cedo. Inclusive, eles têm que mostrar a virilidade, sei lá, às vezes mostrando a pintinha ali, né? Ou quando chega uma idade, agora talvez não, agora bem menos, mas já houve um momento em que os pais ficavam tão preocupados, levavam o filho, inclusive, para ele ter a sua iniciação sexual, né, num prostíbulo ali, porque, enfim, ele tinha que mostrar que é homem, e o menino, quando ele não pode dizer que ele não quer sexo, porque ele vai ter a sua sexualidade questionada, o que eu acho isso um absurdo, né? Enquanto que a mulher, ela pode dizer sim que ela não quer, e tudo bem, né? Agora o homem não pode. Eu acho isso extremamente agressivo, né, para o menino. Então, eu acho que ele se vê obrigado a se conectar constantemente com a sexualidade, procurando, assim. Mas é isso mesmo. Você lembrou, né, que todos os meus tios perderam a virgindade no puteiro, como chamava meu avô, né? Sim, sim. Meu avô levou todos os meus tios para casa de prostituição, porque Sim. era ali que ele tirava. Por quê? Porque na concepção de meu avô, mulher que não fosse desse jeito era para casar. Então, mulher tinha que casar virgem. Sim. Então, né, tem a mulher para ter... casar e a mulher para transar. Isso, exatamente, né? Porque ali era decente, ali era limpa, ali era realmente a mãe dos filhos deles. E quantos homens, e quanto desses meninos, né? Que, claro, talvez alguns não, mas quantos desses, e eu já recebi relatos assim, não foram assustados para esse lugar, para o puteiro, né? Morrendo de medo. O que eu vou fazer? Também não recebi nenhuma informação. O que é isso? Né? Como que eu faço? O que eu faço? Chega lá, eu não gostei da menina, não consegui, né? Sei lá, sentir tesão por aquela pessoa, mas tem o quê? Gente, eu acho isso extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Sim, com certeza. E pronto, hoje em dia, né? Os homens estão procurando mais terapeutas. Eu tenho vários homens como pacientes, né? E eu fico achando maravilhoso isso. Por quê? A maioria eles não conseguem conversar entre si, porque mulher ainda consegue conversar entre si e dizer, eu não tô conseguindo sentir orgasmo, tá estranho, tal, já senti melhor. Só que o homem, como você mesmo disse, se falar isso para um amigo, o amigo vai dizer, oxi, é gay agora? E é broxa agora? O homem que fala sobre sentimento tem a sua sexualidade questionada, gente, que absurdo. Vocês são pessoas como qualquer outra que tem sentimento, que tem medo, que tem dor, que tem tudo. Não existe super-homem, né? Só na ficção. Sim, com certeza. E muitas vezes a gente fica dizendo, não, só tem os tabus, mulheres. Não, gente, o homem sofre tanto quanto a mulher, infelizmente.
E eu, se né? duvidar, eu acho que sofre mais, porque a pressão sexual sobre o homem, socialmente, ele é muito mais exigido, né? Eu acredito que sexualmente o homem tenha hoje um papel que é simplesmente grotesco, absurdo, me assusta um Sim, pouco, né? Eu tenho filho homem e me assusta isso, me assusta. Bom, o Marcos sim. fez uma pergunta se existe homem ninfomaníaco, né? Assim, a ninfomania, né, na verdade, é mais lidada, estaria ligada ao conceito de alguém que tem a compulsão sexual, no caso aí a ninfomania ligada à mulher, no caso dos homens eles chamam satíricos, né? Mas está ligada à compulsão sexual, já não se usa mais o termo ninfomaníaca e nem o satírico, né? Tem mais só uma construção aí, Marcos. Aham. Quando você falou a respeito do homem e da mulher, eu lembrei agora, mulher, de Carol com K, né? Vamos fazer o quê? Quando ela beijou lá o menino à força, né? E o menino ficou meio que na Nossa, obrigação. Eu gente. não assisto o BBB, mas assim, o Instagram Eu me faz também não assistir. assisto, mas todo mundo traz a informação, a É, gente acaba sabendo, né? o Instagram me faz assistir. Eu chego lá no Sim. consultório e uma da minha fala: Não, amiga, você viu isso, isso e isso? Eu falo: Não, não vi não, mas o que foi que aconteceu? Aí teve esse episódio de que ela forçou o Nossa, beijo com o gente. rapaz. Pensa se E o fosse o inverso, o que que não daria? Ei, Lu! Isso. Né? Exatamente. Aí começou, eu vi no Instagram que bolou muito isso se fosse o inverso, né? O quantas pessoas não cairiam em cima se fosse o inverso, se Sim, fosse o sim. homem tentando fazer alguma coisa com ela, e ela levantaria aquela bandeira de que é assédio, é assédio, é assédio. E por que não Isso pode ser também é assédio? assédio, isso também é assédio. Assim como também Exatamente. eu soube que parece que na Fazenda a Jojo Todinho pegou também, né, nos genitais de um rapaz. E ele achou ruim, né? E aí as pessoas começaram, algumas piadas do tipo, ai, teve, né, a sua sexualidade questionada, enfim. Mas, gente, isso é assédio também. Sim, Eu vou usar um termo bem ridículo e chulo, perdão, né? Já, pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco, e ponto, né? sim, com certeza, né? A gente tem se levantado uma bandeira muito grande com relação ao feminismo, só que se confunde muito a bandeira feminismo de verdade, como ela foi criada inicialmente, com o que Sim. está se tentando hoje, que não só mulher tem direito e homem não tem, homem a gente fala, Não, gente, e às vezes é não incitando é até um discurso de ódio, né? Vamos assim? matá-lo, vamos quebrá-lo, vamos. Porque eles, enfim. Gente, a gente não vai construir nada não trazendo para o diálogo. E uma guerra não traz para o diálogo, né? Com certeza, de jeito nenhum. A gente precisa entender que geneticamente também somos diferentes. Homem e mulher Sim, são sim, diferentes geneticamente, também têm desejos diferentes. Então é muito sim. importante também não incitar esse ódio eterno que tem, não, vamos ter ódio do homem, aí fica, infelizmente, a gente acaba criando outras questões, que é daquela independência excessiva da mulher, que é a mulher muito no masculino, que não Uhum. consegue se encaixar em um relacionamento saudável, porque não consegue se dar realmente muito bem com o parceiro, porque se tá na energia do masculino, com energia de outro masculino, não dá. Um precisa ser o masculino e o outro precisa ser o feminino. Então precisa sempre estar em equilíbrio o tempo inteiro e fica fugindo o tempo inteiro disso, né? Sim, verdade. Deixa eu ver, fizeram algumas perguntas aqui. Tá Deixa eu conseguindo botar ler, Amanda? Eu não tô conseguindo ler todas. nada. Pronto, tem uma que perguntou: seria normal sentir tesão em uma pessoa da família? Olha, o que que você acha, Amanda? Assim, eu acho que você talvez não tenha como é, reprimir esse sentir, mas você tem que entender se você não está alimentando isso, né? E até Uhum, que ponto seria saudável por uma questão de que, assim, será que vai ser possível na sua família se relacionar com essa pessoa? Se sim, para tua família isso não é possível, no teu contexto, na tua cultura familiar, isso não é possível, talvez seja importante você não alimentar isso. Porque todo sentimento, né, ele depende de uma alimentação ali constante. sim. Tem também um dos mitos, né? Que era primo com primo não poderia casar, É verdade, por uma questão né? genética, Por causa né? da questão Enfim. genética, que já foi provado que não tem nada a ver, até porque Sim, antigamente se sim, casava sim. primo com primo Meus mesmo. pais eram primos, né? É, pois é, eu tenho tios também que são casados que eram primos, então Sim. assim,
Isso não tem nada a ver. Agora, qual é essa pessoa da família que você está sentindo tesão, né? Exatamente Sim. quem é. Por quê? Porque foge da normalidade, se por um acaso for irmão, pai, mãe. Por quê? Isso já é incesto, isso já é uma patologia. Sim, precisa ser tratado. Agora, se é um primo, se é uma tia de longe, enfim, é como a Josi muito bem colocou, né? Se não tem nenhum problema dentro da sua família de trazer esse tipo de relacionamento, tá tudo certo. E verificar também se você não tá alimentando algo que não existe, né? Porque muitas vezes a gente não é que sente tesão no outro, mas a gente sente tesão na ideologia, né? Da Na ideia apenas do fantasia outro. desse que eu crio Na... desse outro, né? Isso, na fantasia apenas desse outro, e não pelo outro em Sim, si. sim. Deixa eu ver, tem outra aqui. Cadê? Não sei mais o que eu faço. Fui casada há 6 anos, poucas vezes gozava. Esperei agora, estou com outra pessoa. Ele faz muitas coisas. Eita, peraí. Ele faz muitas coisas que eu gosto, mas não tô conseguindo. Aí continua no outro. Tá sendo ótimo, mas não consigo. Já comprei um monte de coisa para apimentar, mas mesmo assim não tá dando certo. Tá, mas cuidado para você não responsabilizar esse outro por esse prazer, né? Isso. Eu acho que você tem que entender que talvez esses bloqueios estejam relacionados a muitas coisas da tua própria história. Acho Sim, que valeria a pena uma investigação clínica, né? No sentido de sim. procurar ajuda para entender o porquê. E o prazer, Amanda, ele é aprendido, né? Ele é Com aprendido. certeza. É o que eu falo para as meninas que chegam para mim com anorgasmia, que é essa dificuldade de sentir prazer, né? Eu incentivo elas a primeiro a se estimularem, claro, né? E às vezes elas vão começar a descobrir sobre esse prazer, porque você vai abrindo um caminho neural, se é que a gente pode colocar assim, onde o teu cérebro vai entendendo assim, que sensação é essa? Sim, Nossa, é boa. Nossa, é maravilhosa. Nossa, é ótimo, né? Mas para isso tem que ter um estímulo constante. E quando você começa a fazer isso primeiro numa masturbação com você, sem um outro, né, sem um público, é mais fácil, porque enfim, o outro sempre nos suscita algo, né? Às vezes a gente está mais tímida, às vezes a gente quer encontrar uma performance. Eu já vi muitas mulheres que quando estão com seus parceiros, né? Às vezes elas estão tão mais preocupadas com a cor da calcinha, com a depilação, do que em sentir prazer. Então, às vezes, isso tira total foco. Né? E quando ela começa a treinar isso com ela mesma, depois, se ela conseguir fazer, né, estar bem com esse outro, ela vai chegar lá. Mas o orgasmo é aprendido, gente. Ele precisa ser aprendizado. Agora, se você estiver também dizendo, eu não sei, estou indo aqui pensando num monte de sim, possibilidades, nas que você não possibilidades. sente prazer com a penetração e sim só com estímulo, bem-vindo ao time, entra na fila que tem um monte, né? Porque assim, tá mais do que provado que a maioria das mulheres sentem muito mais prazer pela estimulação do clitóris do que pelo canal vaginal. Isso porque o canal vaginal tem poucas sensações nervosas, o clitóris tem muito mais. Lembrando que o orgasmo acontece aqui, né? E que o corpo é só um receptor de sensações. Algumas partes serão mais sensíveis que outras. Tem mulheres que, inclusive, sentem prazer e orgasmo pela estimulação do mamilo. Sim. Com certeza. Tem diversos outros locais que são zonas erógenas que a mulher sim pode sentir prazer, sem apenas o clitoriano, lógico, né? Que o clitoriano é o mais forte, porque ele é um órgão responsável para isso, Sim, especificamente para sim. sentir prazer. Então, Uhum. ele realmente vai te dar esse poder muito maior. Mas tem diversos outros. Infelizmente, as pessoas esquecem de se empolgar mais na preliminar, né? Que a preliminar é desde um bom dia, desde o recebimento de flores, desde uma Sim, mensagem mais sim, safada, de uma foto mais sensual. Não sim. simplesmente chegam em casa cansados de um dia inteiro, querem transar em 20 minutos e achar que vai ser o melhor sexo da vida. Verdade. Não Assim, eu, vai eu costumo dizer que funcionar. preliminar é sempre aquela entradinha, que é pra, sabe, abrir o apetite. Sim, sim, exatamente. É aquela conversa, é aquele vinho, é aquele Sim, papo no pé de ouvido. E não importa se você acabou de se conhecer, você tem 30 anos de casado. Não sim, sim, importa. claro, claro, né? Agora também tem muitas mulheres que sentem culpa porque elas
quando você estava falando do orgasmo clitoriano e tal. Cara, eu não me sinto bem porque eu quero ser uma mulher completa, a mulher que sente prazer vaginal, bababá. Eu não sei, eu penso muito nisso, sabe, Amanda? Eu vejo que orgasmo é um só. Eu acho que o estímulo pode ser no mamilo, pode ser no clitóris, pode ser no canal vaginal, mas para mim o orgasmo é um só, e não importa de onde ele vem, né? Só Perfeita. receba. Para mim o orgasmo ele deveria ser inclusive chamado de orgasmo cerebral, porque é de lá que ele vem, somente. Exatamente, o orgasmo vem da mente. As pessoas precisam parar de achar que não, é só vagina, não é só pênis, é só isso. Não, o orgasmo vem aqui, ó, do Não cérebro. tá no meio das pernas, tá no meio das De orelhas, né? jeito nenhum, está no meio das orelhas. Se as pessoas pararem de se preocupar tanto de onde vem o orgasmo, elas vão ter Sim. orgasmo muito mais fácil. Que é uma romantização do orgasmo. Ah, eu tenho que sentir aquele orgasmo. Como já houve na década até a década de 80, havia uma romantização de você chegar ao orgasmo junto. Gente, era quase que uma política repressora de que se você não chegasse ao orgasmo junto com teu parceiro ou com tua parceira, pronto, era uma relação ruim, era um casal que estava disfuncional. Até a década de 80 existia, ou seja, bem recente. Ainda bem que esse mito caiu por terra, enfim. Para mim, a regra é básica. Quem termina primeiro ajuda o coleguinha. Com certeza é isso. E homens, já que vocês são mais rápidos, né? Deixa essa mulher ir logo mais lá, né? Faz ela já aproveitar. E se por acaso não aguentou, não resistiu, tá tudo certo. Use o resto do seu corpo. Você tem dedos, você tem língua, você tem todo o resto. Ou então usa o brinquedinho dela e tá tudo certo para ajudar ela a chegar lá. Entendeu? Os brinquedinhos precisam ser compartilhados no casal também. Não tem problema nenhum com relação a isso. E vai ser gostoso, porque os brinquedinhos servem para lembrar, a meu ver, né, que sexo é lúdico, que é brincadeira, que é para ser leve. É para se divertir. É para se divertir. E não para ficar culpando ninguém, né? Isso, tem mulheres que soltam o pum vaginal e fica morta de vergonha. Gente, dê risada. É só dar risada, simplesmente saiba ser leve. Né? Exatamente, dá aquela risadinha, dá aquela paradinha para poder esvaziar um pouco e depois continue. Continua. Sexo é para se divertir, é lúdico, é brincadeira. Porque, como eu disse, tem que usar todos os sentidos. Quanto mais sentidos você usa, mais orgasmo você tem. Porque não é da vagina e do pênis, é da mente. Quanto mais você estimular a sua mente, melhor será o orgasmo, sempre, de todas as maneiras. Concorda? Com certeza. Ó, eu tô vendo aqui o rapaz falando, eu faço minha esposa gozar 2 vezes logo só na língua. Ó, só toma cuidado para você, né, nessa frase eu faço. Você se coloca como simplesmente o responsável pelo prazer dela, né? Se ela não estiver conectada com o corpo dela, você não vai conseguir nada, tá? Cada um tem que ser responsável pelo seu instrumento de prazer. Com certeza, é isso mesmo. Ó, tem outra pergunta aqui. Como convencer a esposa a realizar minha fantasia em fazer homenagem masculino com ela? Mas será que essa pergunta cabe agora na live, né? Assim... Não, gente, não cabe. O que eu acho, né? Sim. Tem que convencer ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. Acho. Tá convencendo ninguém, não. Tira esse negócio de convencer. Sim. O outro faz o que quiser e é conversar, não é convencer. Sim. Sim. Mudar. Tem que entender também, né, que assim, como essa fantasia dele já está toda construída, para essa pessoa ele colocar no meio do caminho, ela não vai ter o mesmo tesão que ele. Acho que a melhor maneira é eles irem conversando sobre isso em vários momentos, não como uma proposta de vamos fazer, mas uma proposta de como que vocês se sentem sobre aquilo, ver filmes, né, sobre essa temática, e quem sabe, mas não quer dizer que ela vai fazer, não. Se ela não quiser, enfim. Né? Pois é, super concordo. A gente tem que parar com essa mania de tem que. Não tem que nada. Não tem que fazer anal, não tem que gozar, não tem que nada. Sim. Até porque tem tanto sexo maravilhoso que não teve um orgasmo final. Aí só que muitas mulheres acabam com aquela sensação de que, caramba, eu não gozei, não tive orgasmo, então não terminei, não foi suficiente, foi horrível, não finalizei. E não é assim que funciona.
Tem sexo que é Verdade. maravilhoso, que é o corpo inteiro em conexão. Você tá lá com seu parceiro, sua parceira em conexão, mas tudo bem, não conseguiu chegar ao orgasmo por diversas Sim. outras questões. E será Mas que isso foi bom. invalida, né? É igual coisa que eu costumo dizer assim, só porque você não conseguiu chegar naquele lugar, isso invalida a viagem. Exatamente, exatamente. É como, ó, tipo, você vai. Eu moro em Aracaju, né? Eu vou daqui de Aracaju para Alagoas e saio parando de praia em praia. Mas Sim. por um acaso furou o Uma pneu no meio do determinada caminho. praia não deu para você parar, né? É, furou o pneu no meio do caminho e eu não Sim, cheguei no destino final que eu sim. queria. Quer dizer que todo o meu caminho não funcionou, não É, prestou. Eu vou apagadamente, não prestou tudo, nada. né? Então, todas as fotos, todas as praias que eu visitei, É reduzir demais um ato a só uma coisa, né? E ele é sim. muito maior do que isso, né? Sim, com certeza, muitíssimo maior. A gente precisa entender, por isso que eu sou apaixonada pelo Tantra, Josi. Sou muito Ah, eu apaixonada pelo Tantra. também! Ai, tá vendo, gente? Todo mundo precisa conhecer o Tantra. Por Eu tenho quê? algumas vivências tântricas e eu amo. Pois é, porque tem essa conexão com a pele, conexão com você Sim, mesmo, sim, conexão com o outro, e você afasta completamente essa obrigação de, eu preciso ter o orgasmo vaginal e tal. sim. É completamente O diferente, que eu né? acho mais interessante e lindo na filosofia tântrica, né, é que ela tira as genitálias. E quando ela tira a Sim, genitália, né, do jogo sexual, você se obriga a ser mais criativo. Que é uma coisa que às vezes eu faço alguns convites para alguns pacientes casais, né? Eu digo, olha, esse final de semana transem sem penetração. Eles me olham assim, "Ah, como assim? Falei, experimenta, experimenta. Vocês vão, né, se surpreender com a capacidade de criar coisas novas. Mas a maioria sim. fica assim, aquele memezinho de. A memezinha de interrogação aqui. Não, aquele que ainda tá assim, como é que chama? Ai, Processamento, processando. processando. Tipo, o que, que é isso, né? Eu aprendi que sexo é pá, 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 Aham. pá. Bate, Eu, taca. Pois é, eu fiz uma live só sobre a massagem tântrica. Eu fiz duas lives, né? Uma sobre a massagem sem penetração nenhuma, sem a Sim, massagem no próprio órgão genitais e outra nos órgãos sim. genitais. Só que logo Uhum, na primeira live eu falei para o pessoal, falei, olha, quem testar, eu quero o depoimento de vocês. E um monte de gente veio me dizer, Amandinha, meu marido disse que nunca tinha sentido isso na vida dele, não sabia que ele olha que conseguia sentir lindo. prazer em vários locais. E eu achei Sim, isso maravilhoso, porque as pessoas sim. esquecem que pode sentir prazer em vários lugares. Esquece É verdade. completamente. Total, né? Esquece que o corpo todo é um parque de diversões. Pois é, somos seres orgásticos. E ó, é o Sim. corpo inteiro. Eu brinco, né? Faço na live. Se você tocar aqui com as pontinhas do dedo, porque o Tantra diz isso, né? Pontinha do dedo, é bem É, delicado. É muito gostoso você tocar em silêncio desse sim. jeito. Quando você Mas toca só com as pontinhas dos dedos, sim, que é a sensitive massagem, né? Eu falo assim, olha, venda os olhos e toca em você, toca no outro, né? Mas quanto mais suave, melhor. Porque é sim. muito parecido com aquela história, por exemplo, se eu tô querendo te ouvir e você fala tão baixo, eu amplio, né, a minha capacidade de audição. Então, no momento em que eu quase te toco, a minha pele Sim, parece que vai buscar esse toque. Ela amplia isso. essa sensação. Todos os sentidos acabam aumentando, né? E isso é muito importante para a conexão com o outro, para a conexão Exato. com o casal, conexão com o seu parceiro. E pare, porque olha, um mito, né? Tem que haver penetração. Não tem que nada. Não tem Não tem que que nada. nada. Sexo não é obrigação, tá, gente? Primeiro porque, assim, o próprio erotismo, né, do qual a sexualidade se banha e precisa, eu costumo dizer que ele é um cavalo selvagem. No momento em que você o prende e o obriga, ele vira um pangaré. Uhum. Exatamente, ele perde a sua própria essência. Exato, de ser, sabe, livre, leve, delicado, né? Delicado não, mas livre, leve e bastante solto, né? Sim, sim. Um dia desse eu fiz até uma pergunta que você falou delicada aí. Mulher, alguém me perguntou na caixinha, né? Mulheres gostam de sexo mais violento ou sexo mais romântico, né? Saiu a maioria lá, se eu não me engano, violento. Eu falo, gente, é o seguinte, gosta de sexo. Mas sempre vai depender do momento. Vai ter momento que vai ter um Exato, romance maior. exato. E vai ter outro momento que é que nem aquela música, tapa na bunda da cara, puxando o cabelo e tá tudo certo. Se tiver acordado, se tiver bom para os dois, ninguém tem nada a ver com isso, né?
Pois é. E tanto o homem também quanto a mulher entra no sexo com tanta preocupação do que eita o outro, o que meu vizinho vai falar, o que meu vizinho vai fazer, eita, será que eu tô gemendo alto? Eita, será que eu tô gemendo baixo? Sim. Só se permita, é se permitir, acabar com esses tabus, parar de uma vez por todas de colocar a responsabilidade do seu prazer no No outro. outro. Sexo é a dois, então você Sim. também é responsável pelo seu próprio prazer e também, lógico, parar de ser egoísta e também entender que o outro precisa conhecer você, né? Com Precisa saber do que certeza. você gosta. Porque, como você mesmo disse, né? A gente tem a mania de largo lá e sabe, você que se vire. O corpo é meu, mas você que se vire aqui. Vai lá, faz. Mas eu costumo dizer que isso parece a Bela Adormecida, me desperta, né? E assim, não sei qual o tempo que a gente tem, então eu não quero. Não, a minha live tem 4 horas. Já tá desbloqueado isso daqui. Eita, que chique! A minha live tá bloqueada de tudo. Eu fui cancelada, literalmente. Infelizmente, mulher, quando a gente trata de conteúdo de sexualidade, é bem assim, é horrível. Eu vivo assim, a gente vive na corda bamba, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, até usei no meu livro, mas é uma frase minha, que eu falo assim: imagine uma orquestra sinfônica, tá? Onde, vamos supor, nós duas aqui, você tá tocando flauta e eu estou tocando violino. Sim. Tu imagina que se tu tivesse muito mais preocupada com o meu violino do que com tua flauta, tu sairia do ritmo, tô errada. E vice-versa. Com certeza. Então eu penso que a sexualidade é uma orquestra sinfônica, onde cada um é responsável pelo seu instrumento, mas que juntos a gente faz uma linda melodia. Sim, perfeito. Adorei essa metáfora. Já vou usar, viu? Mas é realmente isso. É perfeito isso. Porque se você não se preocupa em saber tocar o seu próprio instrumento... Senti-lo, né? Sentir a melodia do teu corpo, estar presente com ele. E ao mesmo tempo conectado com o outro, mas você tem que estar em você. Né? Parece antagônico, mas a vida é antagônica. No momento em que a gente nasce, já está morrendo. Então, assim, parece que uma coisa não anula a outra. No momento em que eu me conecto mais comigo, eu me conecto com o outro. Sim, é uma coisa que eu sempre trago, né? Quando as pessoas perguntam, eu falei, olha, pare de achar que você vai viver para sempre. Pare de se preocupar muito com o outro, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Porque temos apenas essa vida que a gente lembra. A gente pode ter até outra, mas não vai lembrar de mais nenhuma. Então a gente tem que se conectar e entender que no momento que a gente nasce, a gente já tá morrendo, como você mesmo falou. A gente não vive cada dia, a gente morre cada dia que passa. E a gente perde tanto tempo se preocupando com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, dizer, o que, ai meu Deus do céu. Imagine, Jô, se a gente se preocupasse com isso, com o conteúdo que a gente posta, né? O Instagram é mais preocupado com a nossa vida do que a gente, porque não deixa nem a gente fazer as postagens decentes, que inventa de bloquear o tempo inteiro. E quando você colocou lá, eu falei, eita, eu tenho que falar com ela que é normal que ela não se desespere tanto assim, porque, olha, hashtag, eu já parei de colocar todas as hashtags do mundo, não coloco mais nenhuma única hashtag. Porque... Não tô colocando, porque todas as nossas hashtags ligadas à sexualidade, né? Pois é, não adianta. Então, qualquer hashtag bobinha, ele pega e bloqueia. Vários posts mesmo. O nome sexo eu sempre uso com a barrinha no meio, com alguma divisória, para que o Instagram não consiga analisar o algoritmo e perceba que é sexo. E nem entender, né? Tudo, assim, eles fazem uma análise muito geral, porque é um computador, né? É um robôzinho que faz isso. Tudo bem que eu entendo que eles fazem isso como proteção, até criança, adolescente. Então, assim, a gente entende. Só que, infelizmente, como não é uma pessoa fazendo essa análise, acaba atrapalhando realmente o nosso Quem tem um trabalho sério, né? Quem tem um trabalho sério acaba também sendo prejudicado. Isso, mas eu também super entendo e acho importante que haja essa preocupação. Só que é complicado, né? Muitas pessoas saem prejudicadas nesse sentido. Já vi amigas do Tantra que perderam o seu Instagram, que tinha mais de 33 mil pessoas numa conta. Não sei que tipo de post, mas eu conheço, né, a profissional e sei que não é uma pessoa agressiva, nem coisa do gênero. Então é triste ver isso, né? O seu trabalho todo é como um castelo de areia destruído, né? Sim, sim. Eu tenho um mentor que ele fica dizendo, olha, tome muito cuidado com o Instagram, porque o Instagram não é seu.
Sim. Instagram é do dono do Instagram lá. Então, sim. Ele faz o que ele quer, né? exatamente. Por isso que, assim, eu tento ter várias plataformas, inclusive, para Sim. poder ajudar, sempre poder conectar. Inclusive, já vou falar até que quem printar aqui a nossa tela, marcar a gente no Instagram, eu vou colocar no meu canal do Telegram. Eu estou botando conteúdo diário também sobre sexualidade, que é um conteúdo um pouco mais profundo, inclusive, né? Porque no Instagram a gente não pode ser tão aberto, porque temos Verdade. limite de tempo, muito limite de tempo também. É. E também não pode escrever um monte de coisa, senão a gente é bloqueado. Então, só printar aqui a nossa live, marcar nas duas, postar nos stories, que eu coloco vocês no meu conteúdo lá do Telegram. Olha, gente, que legal! Conteúdo top, né? Então, já printa aí a live. E bom, daqui a pouco a gente tá batendo 1 hora de live, né? Senão a gente vou ocupar aí todo o seu horário, né? Pra gente poder quintar direito. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Tá fazendo sentido tudo que a gente tá falando aqui? Aquelas coisas, fale agora ou se cale para sempre. Exatamente. Olha, tem uma observação e uma pergunta. O que é bom para o homem demorar a soltar o orgasmo? Meu irmão fala sempre que solta rápido. Ejaculação precoce. Deve estar falando de ejaculação, né? Que orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. São diferentes, é. Eu acho que ele deve estar falando de ejaculação, né? Sim. Que pode ser uma ejaculação precoce, como pode também ser alguém que está iniciando a sua vida sexual e ainda está, de alguma maneira, conhecendo sobre o seu corpo, sobre os seus limites. É muito natural no começo do início, né, das relações sexuais dos homens, eles terem essa ejaculação mais rápida, né? Que eu costumo dizer, o estímulo da mão é muito diferente do estímulo de um orifício, né? Então eles têm essa coisa da ânsia de ejacular mais rápido inicialmente. Mas se isso durar mais de 6 meses, é importante procurar ajuda. Sim, para controlar, porque a maioria das ejaculações precoces tem a ver com ansiedade, né? Sim. Então, procurar sempre o terapeuta para fazer esse controle da ansiedade, para você entender realmente o momento presente, estar no momento presente e não simplesmente se perder. E, como a gente já disse aqui a live inteira, conhecer sempre o próprio corpo, né? E entender, né, que a ejaculação é uma coisa, orgasmo é outra, completamente diferente. E muitos homens não sabem que eles têm micro-orgasmos no momento do sexo inteiro. É verdade. Né? Por essa, às vezes, essa pouca percepção corporal, né? Isso, acaba não percebendo que durante toda a relação sexual você tem vários micro-orgasmos e, como acha que não é, simplesmente passa batido ao invés de realmente sentir, né? Porque como no homem tá muito ligado o orgasmo à ejaculação, né? E eles foram ensinados que uma coisa é igual à outra. O que não é? O que não é. Inclusive tem gente que ejacula e não tem orgasmo. Sim. Né? Acaba não sentindo prazer com a ejaculação. Verdade. Fica tão focado nisso que não, precisa ejacular e não aproveita o momento presente. Então, é importante aproveitar. Sim. Vamos lá, Josi, eu queria te agradecer por aceitar esse convite. Prazer também. Olha, eu que te agradeço, né? Foi um prazer orgástico estar aqui. Top. Queria agradecer também a cada uma das pessoas, né, que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, tá? Olha, foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Obrigada por esse convite, Amanda. Que bom que aceitou, né? Mesmo seu Instagram quase boicotando a gente hoje. Sim. Mas foi muito bom. Eu gosto muito, inclusive, da participação de todo mundo, das perguntas, porque prova que realmente as pessoas querem aprender cada vez mais, se entender, a se dar prazer e também dar prazer para o outro, né? Porque é sempre uma troca, é sempre em conjunto. E vamos acabar com esse negócio de tabu, porque sexo é para todos, todos deveriam se experimentar e conhecer o seu próprio corpo para sentir cada vez um prazer mais saudável e mais gostoso. Quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a Josi também, tá? E quem não printou, já printa a live. E eu vou fazer, inclusive, uma postagem lá no meu Instagram, tá? Inclusive lá, me segue, quem é aqui da Josi. Uma postagem sobre esses mitos, sobre a sexualidade. Coisa boa, né? Um beijo, gente. Um beijo enorme. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.